Olá, boa tarde. O TV Jornal Primeira Edição está no ar. Seja bem-vindo. Hoje é quarta-feira, dia 2 de setembro, e a partir de agora você acompanha as principais notícias de Votuporanga e região. É assunto hoje os casos de coronavírus. Votuporanga registrou mais uma morte para a Covid-19, uma idosa de 77 anos. Presidente Jair Bolsonaro anunciou que o auxílio emergencial será prorrogado por mais 4 meses. O valor do benefício, no entanto, será reduzido para R$ 300 para as próximas parcelas. Prefeitura de Votuporanga alerta a população sobre golpes telefônicos relacionados ao serviço de monitoramento para a Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde. Nota de R$ 200 com imagem do lobo-guará começa a circular hoje. Segundo o Banco Central, serão produzidos neste ano 450 milhões de unidades. Teve início ontem as convenções partidárias para as eleições de 15 de novembro. O prazo para definir candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador vai até o dia 16 de setembro. Unidades do Poupa Tempo na região retornam ao atendimentos. Posto de Votuporanga voltará somente no dia 16. A partir de agora você acompanha essas e outras notícias no TV O Jornal, que está só começando. A Secretaria da Saúde registrou ontem 75 novos casos de coronavírus no município, totalizando 3.529 casos somente aqui em Votuporanga. A Secretaria da Saúde informou também um óbito confirmado para a Covid-19. Uma mulher de 77 anos com comorbidades e que estava hospitalizada. O início dos primeiros sintomas foi registrado em 20 de agosto. Neste momento, Votuporanga contabiliza 67 óbitos confirmados para a Covid-19. E nas últimas 24 horas foram registradas 1.215 mortes em função da pandemia do novo coronavírus no Brasil. Com isso, o total de óbitos por Covid-19 chegou a 122.596. No Brasil, há 2.690 falecimentos em investigação. Os dados estão na atualização diária do Ministério da Saúde, divulgada na noite de ontem. De acordo com o balanço da pasta, entre ontem e hoje, as secretarias estaduais de saúde identificaram 42.659 novas pessoas infectadas. Com isso, o total de casos acumulados alcançou 3.950.931 pessoas. Ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, 669.239 pessoas estão em acompanhamento e outras 3.159.096 já se recuperaram da doença. Os estados com mais registro de mortes foram São Paulo, com 30.000 no total, 30.375, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco e Pará. Em número de casos, São Paulo também lidera, são 814.375 casos, seguido por Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Ceará. A novidade é Minas Gerais, que até semana passada estava na 5ª posição, mas ultrapassou o Ceará. Para aliviar um pouco a crise causada pela pandemia, o presidente Jair Bolsonaro anunciou ontem que o auxílio emergencial será prorrogado por mais 4 meses. O valor do benefício, no entanto, será reduzido para R$ 300 para as próximas parcelas. Nós vamos falar agora com Antônio Corte, que tem mais detalhes. Antônio, boa tarde. Olá, Stephanie, uma excelente tarde a você e a todos que nos assistem. Com o prorrogamento do auxílio emergencial, cada trabalhador terá recebido ao final dos pagamentos R$ 4.200, o que equivale a 5 parcelas de R$ 600
e 4 parcelas de R$ 300. O valor dobra no caso de mães chefes de família, de mães que são chefes de família. Até o momento, o governo já pagou as 5 parcelas de R$ 600 aos beneficiários que fazem parte do Bolsa Família. Com isso, as novas parcelas devem ser pagas até dezembro, seguindo o calendário do próprio programa. Os trabalhadores, nesse caso, recebem o benefício que for mais vantajoso entre eles. Outra informação, Stephanie, é que para os demais trabalhadores, o pagamento da 5ª parcela teve início no dia 28 de agosto, no caso dos aprovados no primeiro lote. Lotes posteriores de trabalhadores também aprovados têm previstos os pagamentos das 5 parcelas de R$ 600 até 30 de novembro na poupança social digital. Já os saques e transferências serão realizados entre 19 de setembro e 15 de dezembro. Outras informações sobre as datas de pagamentos das novas parcelas ainda não foram divulgados. Stephanie. Obrigada, Antônio. E a Prefeitura de Votuporanga publicou ontem um alerta à população sobre golpes telefônicos relacionados ao serviço de monitoramento para a Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde. Segundo a Prefeitura, nesta semana, o munícipe informou a pasta de que recebeu ligação de alguém se passando por profissional do serviço. Sobre este assunto, nós vamos falar agora com o Josiano Garofolo, que explica melhor como é realizado esse monitoramento da Secretaria de Saúde. Josiano, boa tarde. Olá, Stephanie, boa tarde para você, boa tarde para todos que acompanham a primeira edição do TV O Jornal. O monitoramento instituído pela Secretaria da Saúde segue todas as diretrizes do Ministério da Saúde. É o que informa a Prefeitura, que divulgou uma nota alertando a população e informou que não solicita documentos dos pacientes porque já tem o seu banco de dados, já tem os registros dos prontuários e apenas é feita uma atualização caso necessário e também o acompanhamento em caso a pessoa esteja apresentando síndrome respiratória aguda. Ainda nessa nota divulgada à imprensa, a Prefeitura esclareceu sobre como funciona o procedimento de monitoramento, que é preferencialmente feito por telefone. E se houver a necessidade de uma avaliação, médico e enfermeiro visitam o paciente, mas apenas em casos em que isso é realmente necessário. Outra informação também divulgada na nota é que os prontuários dos pacientes que precisam de monitoramento chegam até uma sala reservada para isso no município por meio de notificação dos casos assintomáticos. Esse trabalho é feito pelos pacientes que passam por toda a rede pública de saúde, UPA, Mini Hospital do Poço Bom, enfim, é feito esse prontuário e encaminhado à central de monitoramento, onde, caso a caso, é feito o contato com o paciente e tem essa troca de informações, até porque é uma doença nova e a população, principalmente mais idosa, do grupo de risco, tem muitas dúvidas, né? É importante conversar com um profissional da saúde sobre isso. É feita toda essa atualização, os pacientes recebem também ligação de profissional da Secretaria da Saúde, capacitado, e aí passa por uma avaliação por telefone após 14 dias de monitoramento, né? Para quem fica de isolamento, a pessoa pode ter alta ou não, né? Tudo depende se os sintomas passaram. As intercorrências que acontecem nesse período são avaliadas pelo médico. Então tem um número de telefone e de serviço, desse serviço de monitoramento, que serve para esclarecimento de dúvidas relacionadas à Covid, que é o 0800 771 8070, 0800 771 8070, e segundo a Prefeitura funciona 24 horas todos os dias. Caso algum cidadão receba ligações de pessoas se passando por profissionais da saúde, a Secretaria orienta que registrem essa denúncia à polícia. Então, são as informações esclarecendo como funciona esse serviço de monitoramento e esclarecimento de dúvidas em Votuporanga. Stephanie, eu volto com você. Obrigada, Josiano. E nós vamos falar agora sobre economia. A nota de R$ 200 com a imagem do lobo-guará começa a circular hoje.
Segundo o Banco Central, será a 7ª cédula da família de notas do real. Serão produzidas neste ano 450 milhões de unidades. E olha, ainda não se tem a imagem desta nova cédula, porque a cerimônia de lançamento será às 1h30 da tarde. Teve início ontem as convenções partidárias para as eleições de 15 de novembro. O prazo para definir os candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador vai até o dia 16 de setembro. Lembrando que o calendário eleitoral foi prorrogado em razão da pandemia. Segundo o jornal A Cidade, a definição em Votuporanga deve ser até o dia 12. Ainda segundo o jornal, o grupo liderado por Heriket Winkel deve se reunir no próximo sábado, dia 5, mas irá depender da nova classificação da região do Plano São Paulo de Retomada Econômica. Já o grupo liderado por Jorge Seba organiza o encontro para o próximo dia 12. O candidato pelo PT ainda não definiu data. E a partir de hoje, o Poupa Tempo retoma os atendimentos presenciais em algumas unidades. Esse retorno está sendo de forma gradativa. É importante lembrar que todos os serviços serão realizados somente com agendamento prévio de data e horário, que pode ser feito pelo portal poupatempo.sp.gov.br ou no aplicativo Poupa Tempo Digital. Nesta semana, serão reabertas algumas unidades aqui na nossa região, como por exemplo em Fernandópolis, Catanduva e Rio Preto, que reabriram hoje. Em Votuporanga, a unidade deve voltar os atendimentos no dia 16 de setembro. Com a adoção de medidas de prevenção e protocolos sanitários, a capacidade de atendimento será de 30%, priorizando os serviços que necessitam da presença do cidadão para serem concluídos, como, por exemplo, a primeira habilitação e expedição de RG. Agora, nós vamos para um rápido intervalo e, a seguir, o assunto é a Prefeitura de Votuporanga, que, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que a campanha de vacinação contra a influenza foi prorrogada. Esse e outros assuntos daqui a pouquinho, não saia daí. Estamos de volta e a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que a campanha de vacinação contra a influenza aqui em Votuporanga foi prorrogada até o dia 30 de setembro a toda a população. De acordo com o Ministério da Saúde, a campanha estava prevista para terminar no dia 31 de agosto. Porém, alguns grupos prioritários não atingiram a meta prevista pelo governo do estado. Deste modo, a campanha foi estendida. Nesta fase, as vacinas são destinadas aos grupos prioritários que ainda não se vacinaram, mas também para toda a população. A gente lembra que as unidades de saúde funcionam de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 5 da tarde, e algumas delas também no horário estendido e do trabalhador, com a ampliação no horário de atendimento. Agora, o assunto é o combate ao fumo, o combate ao tabagismo. Quem fala com a gente sobre este assunto é o professor Ricardo Martins, que dá dicas importantes para você que quer parar de fumar, por exemplo. Vamos conferir. Essa semana estamos nos dedicando ao combate ao tabagismo, esse hábito de vida tão maléfico à saúde da população. Não só a saúde individual, para o fumante, mas também daquele que acompanha o fumante, que nós denominamos como fumantes passivos. Nós já sabemos de todos os malefícios que o tabagismo causa. Malefícios à saúde pulmonar, vascular, cardíaca, cerebral, piora as condições e a qualidade de vida. Só que nós sabemos também que 77% dos fumantes querem parar de fumar, mas não sabem como. Então a primeira dica que nós damos é: tome uma decisão definitiva, uma decisão voluntária em que você tenha a vontade de parar de fumar. A segunda coisa, escolha um dia em particular para isso, lá na folhinha. E aquele dia em diante você ou vai fazer a cessação abrupta ou vai fazer a cessação progressiva do hábito de fumar. Progressivo significa todos os dias você elimina
um cigarro da quantidade que você fumava anteriormente, até que você consiga fazer essa eliminação por completo. Evite aquele primeiro cigarro da manhã, porque ele gera uma fissura durante o dia todo. Então, quanto mais você atrasa nesse hábito do cigarro matutino, você consegue se livrar dessa fissura ao longo do dia. Se alimente adequadamente com frutas, legumes e verduras. Você vai perceber que o hábito e principalmente o paladar vai melhorando, fica mais aguçado e o alimento fica mais agradável. Consequentemente, você substitui o prazer do cigarro pelo prazer da alimentação saudável. Pratique atividade física regular. A caminhada simples, ela gera serotonina, que é um hormônio que dá o prazer. Ou seja, ele substitui aquele prazer do cigarro por o prazer da atividade física, do bem-estar. Também uma coisa importante é, procure ajuda. Muitos tabagistas não conseguem parar de fumar exatamente porque não estão com algum tipo de acompanhamento. Ou um médico, ou um profissional da área de saúde, todos eles podem te ajudar a fazer um bom acompanhamento desse período de cessação. Agora, o importante é perseverar. Nós temos grande confiança de que você consegue parar. Caso você conheça um fumante, estimule a ele a parar de fumar, porque os benefícios são imediatos. Melhora da circulação sanguínea, da oxigenação e todos os outros benefícios de evitar doença e melhorar a qualidade de vida. Espero que essa decisão seja tomada agora e que todos os hábitos negativos sejam eliminados da sua vida. Um grande abraço e ótima saúde para todos! Mudando um pouquinho de assunto, o tempo tem ficado muito seco na região noroeste paulista nas últimas semanas. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta, um aviso de severidade meteorológica, grau de perigo para a umidade relativa do ar na região. Segundo o INMET, desde a segunda-feira, a umidade relativa do ar tem ficado entre 12% e 30% aqui no noroeste paulista. Isso significa que é importantíssimo redobrar os cuidados com a hidratação. E segundo o portal Climatempo, o ar seco continua predominando sobre o Brasil e na maior parte do país tem pouca nebulosidade. Aqui no interior paulista, a quarta-feira será de tempo firme com muito sol e ar seco e seguimos sem previsão de chuva. Hoje em Floreal, os termômetros ficam entre 19 e 33 graus. Em Cardoso, a mínima prevista é de 21, a máxima de 34. E aqui em Votuporanga, os termômetros variam entre 19 e 34 graus. Vamos mudar de assunto de novo? Chegou a hora do esporte aqui no TV O Jornal e a gente volta a falar com o Josiano Garofolo. Josiano? Sou Stephanie, estou de volta ao TV O Jornal agora para falar da quarta-feira de futebol. Campeonato Brasileiro, né? O que resta, né? Depois de ver a Votuporanguense ser rebaixada para a Série A3, cada torcedor agora do CAV volta a atenção para o seu time de coração, seu time da grande São Paulo, da capital. É o Campeonato Brasileiro que chega à 7ª rodada nesta quarta-feira. Estou aqui com a lista dos jogos, a rodada que abre às 7 horas da noite com Ceará e Fortaleza. Olha só, um clássico do Nordeste a partir das 7 da noite. Na sequência tem Fluminense e Atlético Goianiense no Maracanã às 7h15. O mesmo horário, Goiás e Corinthians, 7h15 da noite. Corinthians joga fora de casa contra o Goiás, o Timão que vem de derrota no clássico contra o São Paulo no domingo. Botafogo e Coritiba jogam às 8h30 da noite. O mesmo horário tem Bahia e Flamengo e também Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino. Esse jogo será na Arena da Baixada. Torcedores do Palmeiras, atenção, ó, Palmeiras Internacional, 9h30 da noite na Arena Palmeiras. E temos também Santos e Vasco da Gama no mesmo horário. Será na Vila Belmiro esse jogo, às 9h30 da noite. Outros jogos, na quinta-feira, a rodada do Brasileiro começa então com alguns confrontos no início da noite dessa quarta. E os jogos que o torcedor pode acompanhar e torcer pelo seu clube, agora que a gente vai ficar um tempinho sem informações sobre Votuporanguense. Mas eu deixo o convite, porque na quinta-feira
Vamos falar bastante disso às 8h45 da noite no programa Meio de Campo. É aquele programa triste, né? Que a gente vai comentar tudo sobre a Alvinegra, os erros, enfim, tudo que aconteceu por rebaixamento. Então o torcedor está convidado a participar desse debate, 8h45 da noite, logo após o TVO Jornal, segunda edição. Boa tarde para todo mundo, uma ótima quarta-feira. Stephanie, é com você. Obrigada, Josiano, e por hoje é só. O TVO Jornal fica por aqui. Para você, uma excelente tarde. A gente se encontra novamente amanhã, hein? Até lá!